A paz do nosso Senhor Jesus, boa noite a todos. Hoje Deus me trouxe uma ministração ao coração que vem falar aquelas pessoas que estão afastadas da igreja, que estão afastadas da presença de Deus e que muitas vezes se sentem envergonhadas de voltar pelo que fez, pelo que está passando, pelo que está acontecendo na vida, pelo pecado que cometeu. Elas não têm coragem, elas têm vergonha de voltar a Deus. Muitas vezes tem vergonha até de fazer uma oração em particular. Porque na verdade você voltar a Deus é você também, antes de tudo, você entrar no particular com Deus e confessar os seus pecados em particular com Deus e pedir para que Ele te perdoe. Mas isso tem que ser sincero. Mas tem pessoas que estão tão assim, abaladas pelo pecado, elas estão tão destruídas pelo pecado que elas não têm força. E eu quero falar, Deus tocou no meu coração para falar com essas pessoas essa noite. E eu vou estar lendo alguns versículos, porque Jeremias capítulo 3 inteiro vai falar sobre isso. Mas para não ficar muito longo, eu vou ler alguns versículos e nós vamos estar ministrando o que o Espírito Santo veio falar ao coração. Jeremias 3, capítulo 3, versículos de 1 a 2. Dizem, se um homem despedir a sua mulher e ela se for e se ajuntar com outro homem, por acaso poderá voltar para ela? Por acaso aquela terra não se profanaria totalmente? Ora, você fornificou com tantos amantes, ainda assim, volte para mim, diz o Senhor. Levante os olhos para o alto e veja, onde não se prostituiu, nos caminhos se assentava para eles, como o árabe no deserto. Assim profanou a terra com as suas fornicações e com a sua maldade. Depois nós vamos ler no mesmo capítulo, que é Jeremias 3, mas os versículos 21, 22 e 23, que diz assim: nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porque perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltem, ó filhos rebeldes, eu curarei as suas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Na verdade, em vão se confia nas colinas e na multidão das montanhas, mas no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Aqui nós vemos, aqui em Jeremias 3, Deus ele falando com Israel por causa das suas fornicações, por causa da sua rebeldia. E aqui Deus ele compara a rebeldia de Israel a esposa que trai o marido, que comete a traição. Nós vimos aqui já no versículo 3, que foram os primeiros versículos que eu li, no capítulo 3, versículo 1 e 2, ele compara a mulher, vou estar lendo só o comecinho, se um homem despedir a sua mulher e ela se for e se juntar com outro homem, por acaso poderá voltar para ela? Por acaso aquela terra não se profanaria totalmente? Ora, você fornificou com tantos amantes, ainda assim volte para mim, diz o Senhor. Aqui fala da fornicação, porque Israel, em vários períodos nós vamos nos lembrar da história de Israel, desde daquele momento em que Moisés subiu ao monte e trazia nas suas mãos as tábuas que Deus escreveu, as leis, e quando Moisés ele desce, ele vê o povo adorando o bezerro de ouro. Ali já começou a profanação, a fornicação de Israel. Ou seja, eles adoravam outros deuses. Vira e mexe na história de Israel, Deus está corrigindo o povo, porque eles estão adorando outros deuses, buscando outro Deus. E aqui Deus compara isso à fornicação, a traição da esposa ao esposo. Porque Israel era para adorar o único Deus, era para ser o povo, era o povo escolhido de Deus, e era para adorar somente ao Deus verdadeiro. Mas eles buscavam outros deuses, eles se deixaram poluir por outros deuses. E a lei da fornicação naquela época era bem severa. Uma mulher que ela pega em fornicação, ela era apedrejada. Vocês podem até se lembrar daquele momento em que levam uma mulher a Jesus, que ela cometeu fornicação e que eles iam apedrejá-las, e eles perguntam a Jesus o que fazer, e Jesus fala: atire a primeira pedra quem não tem nenhum pecado. Então ali era por que aconteceu aquilo? Porque era uma lei, cometeu fornicação, não tinha perdão, era apedrejado.
Mas aqui, fazendo essa comparação por causa dos pecados de Israel, Deus, ele mesmo assim, ele chama o povo a se arrepender. Aqui ele fala, olha, você fornificou com tantos amantes, ainda assim, volte para mim, diz o Senhor, no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 3 de Jeremias. Então aqui, Deus ele está convidando a esse povo, mesmo tendo cometido fornicação, mesmo cometido coisas assim repugnantes para Deus, mesmo eles terem entristecido ao Deus Pai, Deus na sua misericórdia, na sua bondade, ele está falando para o povo voltar e se arrepender, porque se o povo voltar e se arrepender a ele, haverá o perdão. E novamente Deus vai restituir esse relacionamento puro que ele tinha com o povo. E por que eu estou relembrando isso? Porque ao ler isso, Deus veio trazer ao coração para falar com as pessoas de hoje, que estão distantes de Deus. Porque isso se repete, mesmo depois disso ter acontecido, há muito tempo atrás, continuou se repetindo. Várias pessoas se distanciam de Deus, saem da igreja, saem da presença de Deus e ficam com medo de voltar. Porque tem muitas religiões que mostram a Deus como se ele fosse assim um carrasco. Ele nunca vai perdoar. Lógico que o pecado não pode ser repetitivo. Porque Deus ele perdoa, hoje eu peço perdão, ele vai perdoar, amanhã eu volto para o pecado, mas Deus vai perdoar, peço perdão de novo e assim sucessivamente. Deus perdoa, eu faço, Deus perdoa, eu faço o mesmo pecado. Não pode ser assim, porque se for assim, você não está sendo sincero. O arrependimento sincero leva você a não cometer mais aquele pecado. Como eu sempre cito Davi, ele pecava. Ele era o homem segundo o coração de Deus, porque ele não voltava a cometer aquele mesmo erro. Ou seja, havia um arrependimento sincero, por isso que Deus concedia o perdão. E Deus só vai conceder o perdão para você, não se você pedir perdão hoje, porque Deus perdoou, amanhã você volta a fazer, depois você pede perdão de novo, não. Quando você perdoar, quando você pedir perdão para Deus, com arrependimento sincero e deixar com que o Espírito Santo age dentro de você para que tire aquela pedra de tropeço do seu coração. Ele vai te renovar para que você fique fortalecida a não cometer mais aquele pecado. Então nessa noite Deus ele está te convidando, volte para mim. Não importa o que você fez, o que você cometeu, aonde você errou, mas você sente aquela sua consciência pesando e aquela vontade de se renovar e não cometer mais aquele pecado, aquela vontade de quebrar aquela corrente que te amarra ao pecado, porque o pecado é uma corrente que deixa a pessoa presa, ela não consegue se livrar, ela está sempre, quando ela acha que ela chegou a uma certa parte da caminhada, aquela corrente puxa ela e volta para trás, ela volta a pecar. Mas Deus está falando, eu quebro essa corrente, se você se arrepender sinceramente. Se você se colocar nos meus pés e Ele ver no seu coração sinceridade, então se derrame para Deus. Deus sabe o que você cometeu, Deus sabe o que você tem no coração, Deus sabe todas as coisas que mesmo nós fazemos, mas Ele quer que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. Então Ele quer que você se arrependa, que você se ponha aos pés dEle e que você se abra para Ele mesmo, Ele sabendo, porque você confia nele, porque você vê Ele como um amigo, porque você vê Ele como um pai. E Deus, Ele é Pai, mas Ele quer ter a liberdade de poder agir na sua vida como Pai. O Pai que te liberta, que te salva, que te cura. Você que nesse momento sente esse peso no seu coração, esse peso na sua mente, essa vontade de se renovar, entra no seu quarto, entra no lugar que você possa ficar sozinho. Fale com Deus, se você não conseguir falar, chore, porque Deus Ele entende até mesmo as lágrimas. Mas abra sinceramente, fale do seu jeito, não precisa palavra bonita. Deus, Ele entende, Ele quer sinceridade. Às vezes você resume tudo o que você está sentindo em 2 palavras e é uma oração, porque aquelas 2 palavras foram sinceras, foram com fé. Nesse momento, Jesus ele vai ir até você, Ele vai te abraçar, Ele vai te conceder o perdão, Ele está estendendo as mãos para você, segura firme. E se permita se libertar dessas correntes, se libertar daquilo que te oprime. Abra-se para Deus nesse momento, porque Ele quer te perdoar, assim como Ele fez com o povo de Israel. Leia o Jeremias 3 inteirinho, que Deus vai falar com você. Assim como Ele fez com o povo de Israel, Ele está te convidando ao arrependimento. Não importa, Ele vai pegar os seus pecados, os seus erros e jogar no mar do esquecimento.
e vai te fazer uma nova criatura. Você está fraco, mas você vai levantar mais forte, porque a sua força não vem de você, ela vem de Deus. Fique com essa palavra em nome de Jesus.